Estamos de volta ao segundo bloco do Antenados de sexta. Você já viu que a gente começou quente aqui no Antenados e vamos, claro, continuar falando um pouco sobre essa questão de estratégia, uma igreja, um pastor, pessoas pagarem mídia numa revista masculina, uma revista tipo, pornográfica para evangelizar. Mas antes disso eu tenho o Eli de Florianópolis, está na linha. Tudo bem, Eli? Tudo bem. Ô, querida, Senhor, tudo bem, irmão, Eli? tudo bom? Paz, querida, graças a Deus. Qual é a sua pergunta? Não, a minha pergunta eu queria primeiro falar sobre isso que eu nem sabia, né? Eu sou membro da Assembleia de Deus, assim, e eu queria só falar uma coisa para os pastores. Quem sou eu, né? Estou aprendendo, estou tomando leitinho ainda, estou há 8 anos convertida. Eu acho assim que a Bíblia fala que é para fugir da aparência do mal. Fugir. E outra coisa, quem convence o homem não é pastor, não é ninguém. Quem convence o homem do pecado não é pastor, não é o Feliciano. Quem convence é o próprio Espírito de Deus. Entendeu? Eu acho isso, assim, a minha opinião sobre isso, quem sou eu para questionar esse pastor, né? Apesar que ele é daqui de pertinho, de Camboriú, eu não vou julgar ninguém, porque da medida que eu for julgá-lo, vou ser julgada. Mas eu acho que isso escandaliza a obra do Senhor. Eu não vejo nenhum motivo para ele falar sobre isso numa revista masculina. E eu Perfeito. não vejo. E o irmão aí, o pastor falou que Jesus andava com prostituta, Jesus, porque Jesus não era pecador, o homem é. Entendeu? A nossa carne é fraca, o espírito é forte. Eli, Essa querida, é a minha opinião. obrigado. Oh, poxa, obrigado, tá, Eli? Olha, e eu acho interessante a gente ter um contraponto, porque, querendo ou não, por mais que a gente está falando, é uma questão muito sensível. Até que ponto é proveitoso para evangelizar e alcançar as pessoas que estão vendo aquele tipo de conteúdo, mas também, ele colocou uma coisa fenomenal, até que ponto aquilo vai causar algum tipo de escândalo, porque o que isso escandalizou crente por aí, e querendo ou não, a revista, porque quer vender, ou quer fazer um barulho, deixa ele na capa, revista, botou, revista do Veja, lado da mulher de bunda uma por página, fora, teve isso. revista Veja, anúncio, a Playboy nunca anunciou em outra revista, mas o Júlio Feliciano colocou Playboy e a foto dele estampada, e tipo assim, como é que a gente associa um pastor e a revista Playboy ao mesmo tempo? Usaram um pouco, porque eles fazem isso, para fazer um barulho e tudo mais. De alguma forma também, a gente tem que entender aquilo que eu falei. E a gente vai voltar naquele pessoal que também paga. Até que ponto é proveitoso causar um certo escândalo, porque causa, ponto. Não tem como ele sabia que ia causar, e qualquer pessoa que for fazer alguma coisa do tipo sabe que vai causar estranheza. E até que ponto é interessante usar estratégia de evangelismo. Como é essa balança para você ter isso bem equilibrado? Porque se for um pouquinho mais para um lado, um pouquinho mais para o outro, não dá certo. Pastor, mais escândalo de que Atos 2 não teve. Todos cheios de moço. Mais escândalo do que o Pentecoste não teve. Então a questão não é escândalo. A questão, eu volto para o conteúdo. Eu não sei qual foi o conteúdo, não li, não sei qual é o negócio, é o conteúdo. E outra é que o Marco Feliciano, né, que não é uma pessoa, é uma pessoa que tem algumas polêmicas ao longo da sua caminhada. Homem de Deus, e tem as suas polêmicas que cabe a ele responder, não sou eu. Então a ovelha aí e outras pessoas também têm a sua posição. Mas escândalo por escândalo, pior é o mensalão, pior é a Petrobras superfaturada, pior é toda essa criminalidade, a pessoa morta no ônibus aí, no Frescão, Campo Grande, um professor de educação física, e assim vai. Entendi. Então, pior do que tudo isso aí é o que está acontecendo. Mas como é que tá? Porque causa. Irmã Eli, causa um choque, realmente. A gente costuma ficar dentro do aquáriozinho ali, e quando a gente vê alguém da nossa tribo, né, do nosso gueto, ir lá para fora, arraial, do né? nosso arraial, é a palavra mais cristanês, né? Quando a gente vê essa pessoa ir para fora do arraial, a gente se assusta com a exposição que ela tem. O que na verdade tem que ser levado em consideração é a motivação, a mensagem, a postura, o testemunho. Eu não sou contra Marco Feliciano ir lá na Playboy, não sou contra. Eu acho que o espaço que ele teve lá, se foi bem aproveitado, glória a Deus, foi Deus que deu. Porque se ele foi mal aproveitado, Satanás deu e ele caiu direitinho. Então eu acredito que ele é um homem inteligente, ele não iria se permitir entrar num joguinho onde ele, apesar de pecador sim, cheio de falhas, Feliciano, ele não iria se expor ao ridículo se fosse para lá fazer isso. Primeiro, é um dos caras mais inteligentes que a gente conhece, empreendedor. Segundo, André,
ela falou que Jesus ele não era pecador e ele podia. Bom, vamos considerar aqui, Jesus ele era inclinado ou melhor, ele era propenso, ele estava sujeito a todas as tentações que nós temos. Jesus ele não pecou, porém Jesus poderia ter pecado sim, foi uma decisão dele, assim como nós decidimos entre estarmos aqui falando de Jesus ou sairmos agora e começar a fazer tudo errado ali do lado de fora. Então, na verdade, nós podemos também tomar as decisões que Jesus tomou de não fazer, porque se for assim, a gente vai incorrer num grande erro, aí a irmã pode incorrer nesse erro, cuidado, da irmã cometer um pecado e falar assim, eu posso, porque eu sou pecadora, Jesus não podia. Então, se nós temos Jesus como exemplo, por mais que a gente erre, a gente não pode justificar a nossa natureza humana para o nosso porque erro. A carne é fraca. A carne é fraca, mas ela também não é alimento, o pecado não é alimento para ela. Aí, voltando lá para o caso do ex-church, né? De igrejas que compram mídia e revista para... André, você falou sobre o contraponto. Até onde, pastores, essa igreja é responsável pelo sustento único dessa revista? Por exemplo, Playboy, se a gente faz um anúncio lá que gasta 50 mil reais para poder colocar um anúncio, e aí vem na minha cabeça, sabe o quê? Aquelas contracapas dos cigarros, né? Onde tem um cara com câncer morrendo e tal, todo quebrado, eu fico imaginando sei lá, um pepino na mão e a mão do cara quebrando, sabe? Alguma coisa assim. Porque o que ele vai botar numa revista Playboy? Então, e falando, Jesus, ele quer te dar um novo coração, cuidado com a sua mão. Porque ali tem que ser um impacto. Tem que ser um marketing de impacto. Algo para o cara, caraca, o que eu vou fazer agora vai me matar. Então, realmente, será que 50 mil vai mudar a realidade financeira da Playboy? Agora, será que 50 mil muda a realidade financeira da sua igreja em fazer um anúncio desse? Não muda, 50 mil é mole para a igreja investir nisso? Então investe, porque ali está precisando de um grupo ouvir ou ler algo que impacte um versículo, uma mensagem, uma chamada para um lugar onde ele vai ter uma transformação. Eu sou a favor de, sim, fazer mídia em todos os lugares. Aproveitando aí, essa questão... Polêmico isso. Essa questão da entrevista do pastor Marco Feliciano à revista Playboy não é álibi para que algum cristão, algum irmão nosso, apareça na banca de jornal e falar, eu vou comprar porque eu quero assistir, tá muito polêmico, eu quero ver. Não é álibi para que você faça isso. Então, tá cheio de site evangélico aí com a entrevista dele. Leia a entrevista lá na internet. Perfeito. Não precisa comprar a revista na banca de jornal. O maior erro do Feliciano foi não ter ido no dia seguinte e ter dito assim, irmãos, eu fui lá, mas vocês não comprem. Ele não fez isso. Ele tenha dito, né, nas redes sociais, mas enfim, não deram a mesma mídia para isso, né? Mas bem colocado. Deixa eu voltar. A gente falou um pouco sobre essa questão de comprar mídia. Deixa eu voltar um pouco sobre algo que está acontecendo de fato nos Estados Unidos. Uma igreja, ela está patrocinando um time de futebol feminino. Nos Estados Unidos, a mulherada que joga futebol e é um negócio assim que mais é o esporte que mais cresce entre as mulheres, é o futebol. É muito popular, como talvez o futebol no Brasil, quase, entre as mulheres nos Estados Unidos. E eles vão estampar um nome, não sei se o nome da igreja ou de Jesus e tudo, na camisa do time de futebol. O que vocês acham do uso dos recursos da igreja para incentivos de, enfim, questões de esportes e tudo mais? Já pensou? Essa moda... Não vai botar no Flamengo não, igreja, mas já pensou? Alguém acha, poxa, eu vou botar lá, Jesus te ama e o nome da igreja eu vou botar numa camisa de um time de futebol. Como é que vocês entendem o uso das finanças da igreja para esse tipo de marketing? Eu uso o mesmo argumento do pastor Márcio. Exatamente. O que vai representar aquele investimento para a sua denominação? Então, tem denominações aí que são milionárias, graças a Deus. Qual a motivação também, né? Aparecer na camisa. Exato. Não, mas a motivação pode ser, sim, evangelística. Perfeito, um Maracanã lotado e ter ali as camisas, né, com o nome da igreja. Isso vai ser realmente bênção. O nome da igreja evangeliza alguma coisa, André? Não, Jesus te ama, visite a nossa igreja. Não, lá vai falar de Jesus. Ele não vai pagar 70 mil, não vai botar o endereço. Calma aí, também a gente não vai botar logo lá. A gente não dá uma de bobinho. Logotipo vai e um colocar o logotipo da igreja para poder fazer uma referência. Chave, Embora eu conheça igrejas que botam Jesus te ama, você às vezes vai na estrada e não bota nem nome, é questão de evangelística, mas assim, de uma pessoa. Mas a igreja dentro do geralmente... não. A igreja geralmente vai botar uma coisa. O que você acha? A questão toda só não pode Flamengo, né? Aí é complicado, né? A questão toda é que tem que
tem que se verificar se a igreja ela vai estar fazendo marketing dela, do nome da denominação, ou se realmente o objetivo é pregar a palavra de Deus. Porque se o objetivo é pregar o evangelho, é levar a mensagem de transformação... Mas não é errado fazer marketing da igreja. Não, ele pode até fazer o marketing. Tem marketing que é incompatível. Só que tem marketing justamente... Falar de Jesus na camisa do Flamengo é incompatível. Imagina, é a mesma coisa que botar um anúncio da Playboy. Não é incompatível. Não, entendeu? Enfim. Mas tem que ver, por exemplo, talvez aquele dinheiro usado ali, naquele patrocinando aquele time ali, aquela verba... Ele continuaria fazendo marketing da igreja dele, talvez num programa de televisão, de rádio, em horário nobre. Mas, pastor, é o que eu estou falando. E ao mesmo tempo ele já tem tudo. Não, às vezes é a ponta. O homem já tem televisão, já tem rádio, revista, já tem tudo. Aquilo ali é uma forma de na televisão pode, na camisa igreja milionária. Não pode. Já tem orfanato. Ou não pode nada, pode tudo. André, olha só. Dinheiro é uma coisa muito, muito delicada, né, na igreja. Eu já vi um pastor falar assim, o mesmo pastor que disse assim, se vier pedir para pagar uma conta, aqui não é banco. Mas já disse, se tiver algum membro da minha igreja que for aprovado em Harvard, a igreja paga $100 mil ao ano para dizer que tem um membro aqui estudando em Harvard. Faz as provas que se passar eu pago. Mas não paga a conta de luz do obreiro que está lá desempregado e que diz que não é banco. Então a motivação leva a mão, não, André. Você pegar $100 mil, 200 mil, sei lá. Eu trabalho na Brasil Brokers, fazendo aqui uma propagandazinha. Ela está pagando acho que 100 mil por mês para a equipe de basquete do Flamengo. Basquete. Então imagina futebol, é $1 milhão no mínimo para botar um espaçozinho ali na camisa, no short, para botar a logozinho da igreja. No máximo que vai conseguir. Não vai conseguir botar lá, Jesus chama, tá brincando que não vai conseguir. Aí o camarada tira $1 milhão, 500 mil, 50 mil, tendo ovelha passando fome. Eu sou totalmente contra. E a questão também é que, por exemplo, olhando essa questão aí do investimento para fazer a propaganda do nome da igreja, quando a gente olha para a questão missionária, a gente percebe que existem muitas barreiras para que o evangelho ele entre em alguns países. E a única forma de o evangelho entrar na talvez janela 10x40 seja através de recursos avançados de satélites e outros mecanismos mais. Se a igreja, de repente, migrasse a sua força total com o objetivo de pegar, sei lá, aqueles $2 milhões e vou investir pesado para o evangelho entrar, sei lá, de repente num país lá fechadíssimo, como o Irã, por exemplo, com uma mensagem, um pastor pregando no idioma... Deixa não deixa. De alguma jeito, mas deixa eu só... Enfim, a gente vai para o rápido break, deixa eu só levantar isso pelo seguinte também. Deixa eu passar talvez um dado... Isso é muito cultural, hein? Não, mas Estados Unidos é muito cultural. Deixa eu passar um dado também que é muito interessante sobre isso, que isso eu acho que envolve Estados Unidos e Brasil também. Tem duas situações que eu li depois da internet, que não era questão de promoção, de marketing, de tudo, mas deu um resultado fenomenal. Tem dois atletas. Primeiro, um cara chamado John Jones, do UFC, campeão do peso médio, se eu não me engano. Ele tem meio pesado. Meio pesado. Ele tem um versículo bíblico, Filipenses, posso tudo naquele que me fortalece, tatuado no peito. É uma questão dele. Nos dias que ele vai lutar, que são as lutas principais de tudo, durante 3 dias seguidos, a referência que está escrita no peito dele é a referência mais buscada no Google. Pra vocês verem a força de... Ele luta amanhã. De botar no... Então, todo mundo no Google amanhã. Outro cara, Tim Tebow, jogador de futebol americano. Eles colocam aquele negócio preto assim por causa do reflexo da luz, e ele coloca João, aqui bota 3,16. Quando tem jogo que focaliza ele, que ele é o quarterback, um dos jogadores principais, que dá um zoom aqui e o pessoal lê, aquela palavra durante 3 dias é a palavra mais procurada no Google. É besteira? Não é? Alcança? Não alcança? A internet está provando que uma simples mensagem, Jesus te ama, um versículo bíblico, numa rede nacional durante o jogo de esporte, dá algum tipo de efeito. Agora, será que consegue dali tirar algum resultado? Aí fica o Espírito Santo. Vamos para o intervalo? A gente volta já. Não sai daí, a gente volta para o terceiro daqui a pouco. Ele criou e nos deu um cântico novo para o seu louvor. Eu quero mais.